Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez a este momento onde nós poderemos estudar um pouco a respeito da Palavra de Deus. Dessa feita nós estaremos estudando a lição de número 6 da nossa revista CPAD, onde estamos vendo nesse trimestre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, Então nós, desde já, queremos convidar você a estar junto conosco, a passarmos esse momento meditando um pouco acerca da Palavra de Deus, a ver o que nossa revista da CPAD traz para nós como ensino e meditar um pouco acerca daquilo que foi o propósito de Jesus para mim, para você, para toda a sua igreja, mediante esse poder extraordinário do Espírito Santo e mediante a questão da nossa lição de hoje, que é sobre o ministério de apóstolos. A nossa revista traz como texto áureo Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, nossa base da nossa lição, e diz-nos assim o versículo 11: A ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Como verdade prática, a nossa revista traz: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo. A nossa leitura, como mencionei, se encontra no capítulo 4 do livro de Efésios, na carta de Efésios, do versículo 7 ao versículo 16, e nos diz assim: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores, e outro doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor ou em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Esse é o texto da nossa leitura, Efésios capítulo 4, versículo 16, versículo 17. E nós estudaremos agora a questão de dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja. O texto ele deixa bem claro, essa distribuição dos dons à sua igreja tem o propósito de edificar a igreja, como temos visto nas demais lições, Todo o propósito de Deus é nos dar conhecimento para que não sejamos mais ignorantes. Então Deus ele propõe conhecimento ao seu povo. Esse conhecimento vai trazer amadurecimento. Esse amadurecimento vai nos tornar mais conscientes da obra de Jesus Cristo, do seu senhorio, da redenção através de Jesus Cristo, e vai trazer para nós uma unidade de fé, uma fé única, uma fé no Cristo Salvador, uma fé de que Ele é o único, o verdadeiro caminho, O próprio Senhor Jesus nos disse, Eu sou a verdade, o caminho e a vida, Então, o Senhor ele nos deixou os seus ensinos, e quer que sua igreja seja edificada nos seus ensinos para estar maduro, para estar forte. Observamos que o Senhor nos chama de santos, antes mesmo de já estarmos trabalhados nas questões doutrinárias. Ele já nos chama de santos, separados, separados para um propósito, para o propósito da edificação no corpo de Cristo, a fim de fazermos a sua obra. Para isso nós entenderemos um pouco acerca do
do colégio apostólico, né? Entenderemos um pouco acerca da questão do apostolado, né? Ainda existe apóstolos nos dias de hoje. O que mais se caracterizaria próximo a essa questão ou a essa posição de apóstolo, né? Entenderemos o que é, qual o significado, né, dessa palavra apóstolo, e estaremos, né, durante essas próximas lições entendendo um pouco mais sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, né? Então são cinco características, ou cinco pontos, né, de doutrinas que nós temos que ver, entender, compreender, para saber o que o Senhor espera de cada um de nós, de cada uma dessas posições, acerca do trabalhar na sua igreja, no trabalhar para a edificação da igreja. Observamos ainda, para os amados irmãos, que nunca foi uma prerrogativa de quantidade a igreja do Senhor, mas nós observamos que a preocupação do Senhor Jesus também é a qualidade. Por isso ele deixa os seus ensinos, a fim de que a sua igreja seja edificada e venha ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Então nós estudaremos na nossa lição de número 6, e veremos a questão apostólica e entenderemos 3 pontos da nossa lição, né? Colégio apostólico, entenderemos um pouco sobre o apóstolo Paulo, chamado, né? E também, na nossa terceira parte, a apostolicidade atual, na contemporaneidade, né? Nos nossos tempos, entenderemos um pouco ainda a questão desse apostolado. Ele ainda existe, ele ainda é pertinente aos nossos tempos, né? Como ele se caracteriza nos dias de hoje. Então, no ponto 1, nós encontramos, né, 3 subtópicos, e o primeiro dele é o termo apóstolo, né? Nós encontramos no dicionário bíblico o significado da palavra apóstolo. Ele informa, né, a partir do termo grego, que significa enviar, remeter, né? A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, é um mensageiro. Por isso Jesus, ele lá em Hebreus, né, capítulo 3, versículo 1, diz que Jesus Cristo é o sumo apóstolo, ou seja, aquele que é o primeiro, aquele que é o maior, aquele que é o importante, né? Aquele que está acima de todos, aquele que é o exemplo. Então Jesus Cristo, ele é um enviado por Deus para ser o mensageiro de Deus, trazendo a sua mensagem de salvação, a sua mensagem do caminho, da verdade, da vida. E ele trazendo essa mensagem, ele agora, como mensageiro, tem também na sua missão a questão de juntar, reunir, né, os seus discípulos. E ele traz para si, né, alguns desses discípulos como sendo apóstolos. Ele comissiona como sendo apóstolo. Lá em João capítulo 6, a partir do versículo 12, nós lemos o seguinte: naquele dia retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, aqueles que Jesus escolhe para perto de si, para de maneira especial estar transmitindo a sua mensagem, a fim de que esses agora sejam os mensageiros de Jesus Cristo na edificação da igreja. E nós vamos ver isso a partir do momento que Jesus é ascensão aos céus e que os apóstolos ficam aqui para desenvolver, né, a igreja do Senhor, desenvolver o plano de salvação, né, confiadamente dado por Jesus Cristo, né? Nós vamos ver isso ao longo de todo o Novo Testamento, que Jesus Cristo, na sua missão, ele salva o pecador, né? E ele comissiona seus discípulos. É importante nós observarmos, né? Ele dá aos seus discípulos essa característica na sua missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor, né? Autoridade, poder, graça e amor. Autoridade dada por Deus nós evidenciamos principalmente a partir de Atos, quando o Espírito Santo é derramado, né? Batiza
os discípulos de Jesus Cristo, e eles agora, com esse poder do Espírito Santo, eles conseguem operar até sinais, né? Esses sinais para evidência, né, do Evangelho, da comprovação, da testificação do poder da graça de Deus na vida desses homens, sendo eles comissionados autoritariamente, né? Essa autoridade dada realmente dos céus, dada realmente por Deus, atribuída a eles como homens de Deus. E essa autoridade, ela é passada a esses apóstolos, né? Que eles são reconhecidos ao decorrer da igreja, são respeitados ao decorrer da igreja, né? E tem esse poder de transmitir, né, a palavra de Deus. Mas tudo isso é caracterizado com um poder maior, o amor. Sem o amor não há abnegação da sua vida. Nós vemos aí os discípulos, né, se despojarem das suas características, das suas vidas, do seu eu, né? Nós vamos ver um pouco mais o apóstolo Paulo, o que era o apóstolo Paulo, o que se tornou o apóstolo Paulo, né, como exemplo também de apóstolo, né? Então nós entendemos que uma das grandes evidências desse apostolado é o amor que essas pessoas têm para com a obra, para com o reino de Deus, para com a palavra, para com o zelo com a palavra de Deus. Amém? E no ponto 2 da nossa lição, nós vamos entender um pouco mais sobre o colégio apostólico. O que é isso? O que seria isso, o colégio apostólico? Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus que foram convidados, né, por ele para auxiliarem no ministério terreno. Então são aqueles homens que estiveram próximos ao Senhor, que caminharam com ele, que aprenderam, ouviram da própria boca de Jesus, testemunharam aquilo que Jesus fez, né? Então são aqueles que foram preparados, mas preparados de maneira mais especial, né? Porque eles estiveram, caminharam, presenciaram tudo ao lado de Jesus. Então esse é o colégio, né, apostólico, né, que nós encontramos nas Escrituras, que são exemplos para nós de homens que caminharam com Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus que os nomeou, né, salvou, né, os nomeou e os comissionou. Os primeiros escolhidos também não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Nós encontramos isso em Mateus capítulo 28, versículos 19, 20, né? Marcos também capítulo 16, versículos 15 a 20. Os 12 apóstolos construíram então a base ministerial, né, para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Então foram eles os primeiros a estarem conduzindo, né, todos os ensinos de Jesus e ensinando aos demais, aqueles que iam sendo agregados pelo próprio Espírito Santo, né, que os convence do pecado e que os traz a essa nova vida em Jesus Cristo. Então eles iam ensinando, doutrinando, capacitando, para quê? Para o crescimento da igreja em graça, poder e conhecimento. Mas antes, como nos mostra a palavra, eles receberam exatamente o batismo do Espírito Santo lá, né? A gente consegue evidenciar isso tanto no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, como em Atos, capítulo 1, versículo 8, 2, de 1 a 46. Nós vemos toda a atuação do Espírito Santo nesses pontos, nessas passagens. Você pode estar dando uma lida, tá certo? Onde o Espírito Santo está enchendo a igreja, está capacitando a igreja, está propondo à igreja exatamente esse poder, graça, essa manifestação divina para o crescimento da igreja. No ponto 3 da primeira lição, nós encontramos também o seguinte: a singularidade dos 12. Amém? Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Aí ponto A, certo? Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor, né? Então, no meio da grande multidão, no meio das pessoas que seguiam a Jesus Cristo, daqueles que queriam ouvir a palavra do Mestre, né?
muitos tornaram-se seguidores. Nós vemos o caso de Matias, que lá na frente, ele como seguidor de Jesus e que caminhou também do lado de Jesus Cristo, lá na frente ele vai tomar o lugar de Judas, né, que trai a Jesus, que se suicida, tá bom? Então nós vemos que do meio deste povo que começa a seguir Jesus, eles têm essa característica pessoal, eles são chamados por Jesus, né? Como vimos também, como vemos também lá no Lucas capítulo 6, amém? É necessário ressaltar, né, que para iniciar o trabalho da grande comissão, né, apenas esses 12 foram convocados pessoalmente por Jesus, amém? No ponto B, né, desse terceiro tópico, né, nós encontramos que o autor nos diz: andaram com Jesus durante o seu ministério, desde o batismo, né? Então nós temos alguns discípulos que estiveram com Jesus Cristo desde o seu batismo, né? Quando Jesus vai ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, né? João Batista faz a declaração: ele não é o Cristo, mas esse que ele está batizando, que ele não é digno de tirar as sandálias, é esse o Cristo, né? Que as pessoas deveriam seguir a ele, né? Então há essa referência, e há a referência de alguns discípulos que começam a seguir Jesus Cristo já desde o batismo, e eles vão seguir Jesus Cristo até mesmo a crucificação, amém? E durante esse período aprenderam e conviveram com ele das demais diversas formas, né, trazendo os ensinos de Jesus. Nós podemos ver isso na referência de Marcos capítulo 6, versículo 7, João capítulo 6, né, em Atos também a partir do capítulo 1. No ponto C, receberam a autoridade do Senhor. É essa autoridade dada pessoalmente por Jesus, né? Dada pessoalmente por Jesus, né? Eles recebem esse mandato especial para prosseguirem essa obra de evangelização, de redenção. Daí porque eles são revestidos da autoridade, né? Sem essa autoridade espiritual, eles não teriam como prosseguir. Então eles são comissionados pessoalmente, vivem ao lado de Jesus, testificam da obra de redenção dada e vivida, né, exercida por Jesus, né? E eles recebem autoridade para expulsar demônios, curar enfermos e pregar, acima de tudo, como ponto principal, pregar a palavra de Deus à humanidade, a fim de que a humanidade venha a reconhecer a Jesus, chegue ao pleno conhecimento da verdade e saiba que só o Senhor é Deus, amém? E possa assim encontrar a salvação, em nome e por nome de Jesus Cristo, amém? No tópico 2, nós vamos encontrar uma das lições, ou um dos pontos das lições, que é maravilhoso, que é acerca de um apóstolo, né? Foi que ele mesmo se declarou apóstolo abortivo, né? Abortado, né? Porque nasceu fora de tempo. É a pessoa do apóstolo Paulo, né? Paulo, antes de ser chamado de Paulo, era Saulo, né? Saulo, né? Entenderemos um pouco acerca da sua conversão, já observando o ponto 1 desse tópico 2, certo? Diz o seguinte: Saulo e sua conversão. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, né, um grande homem de conhecimento, e também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Então, Paulo ele tinha uma posição destacada. Ele era um homem que tinha também cidadania romana, né? Era um homem respeitado, não era qualquer um para poder perseguir os cristãos, receber carta de autorização. Então Paulo ele tinha um conceito muito grande dentro da sociedade, né? Ele era uma pessoa bastante instruída, ele era uma pessoa bastante capacitada. E diga-se de passagem, a perseguição de Paulo, ele acreditava estar fazendo a obra de Deus. Ele perseguiu os cristãos, crendo firmemente que ele estava fazendo e cumprindo os propósitos de Deus, né? Ele era um judeu, né, conhecedor do judaísmo, né? E nós entendemos que os judeus
não aceitaram Jesus, na sua maioria, né? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, né? É isso que a palavra de Deus diz. No entanto, Paulo, ele tinha esse poder pela posição elevada que tinha, né? Pela capacidade também que tinha. E a ele foi dado essa autoridade de perseguir os cristãos. Então, Paulo, ele perseguia os cristãos. Nós vemos o caso do primeiro mártir, né? Estevão, que ao ser apedrejado, teve as roupas depositadas aos pés de quem? Paulo, do apóstolo Paulo. Ele estava lá, ele presenciou tudo. Entretanto, no caminho para Damasco, quando o apóstolo Paulo se dirigia a Damasco para capturar, para prender mais cristãos, para continuar essa busca aos cristãos que haviam fugido, né? A perseguição que houve em Jerusalém, né? Ele tinha carta para fazer e repreender assim, né? Paulo teve uma experiência com o Senhor Jesus. O Senhor aparece, o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, aquele a quem os discípulos professavam que havia ressuscitado, a quem todos sabiam que tinham também sido morto, crucificado, aparece a ele. O Cristo ressurreto aparece diante de Paulo, né? Então sua vida, a partir desse momento, é inteiramente transformada. É um encontro pessoal e diferenciado, né? Com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tem essa experiência onde Jesus se manifesta para ele. E não pense que foram poucos dias, apesar de você ler um versículo, passar para outro versículo, ler um capítulo, passar para outro capítulo. Não foram poucos dias, né? Nem foram poucos anos. Houve um tempo em que o próprio apóstolo Paulo, ele sofreu rejeições, né? Porque as pessoas tinham medo dele. Ele já tinha a fama, né? Aquele que perseguia. Houve um tempo, então, de dúvidas, né? Acerca de sua conversão. Houve um tempo do trabalhar de Deus, a sua pessoa, né? Fazendo crescer e amadurecer no conhecimento do próprio Senhor Jesus, antes que ele mesmo, né, tomasse essa consciência e agora, né, se tornasse pelo próprio Senhor um dos apóstolos, né, um dos enviados, um dos mensageiros. Amém? Então, o apóstolo Paulo é um homem preparado para servir. Ele era tão bem estruturado, preparado, que dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. 13 livros, 13 cartas, né, às igrejas, foram escritos pelo próprio apóstolo Paulo acerca da edificação, do crescimento da igreja, né, acerca dos cuidados, dos rudimentos da palavra de Deus, a que permanecêssemos na sã doutrina, porque haviam muitas informações distorcidas ou falsos ensinos entrando no meio do povo de Deus, né? Nós podemos verificar um dos ensinos quanto à ressurreição. Quanto à ressurreição, quando Cristo ele é morto, há alguns que saem, né? que ressuscitam e são vistos durante esse momento no meio da cidade, pessoas que ali são chamadas de primícias, mas essa não é a ressurreição dos mortos a qual as escrituras falam. Essas pessoas que ressuscitaram morreriam novamente. Por quê? Porque Jesus Cristo ele ressuscita 3 dias depois, ele é chamado da primícia, o primeiro, né, daqueles que dormem, certo? E ele recebe um corpo transformado. E é esse corpo transformado que nós receberemos, né, quando na sua vinda ou quando nós passarmos dessa vida. É assim que a palavra de Deus define. Tal é verdade que quando houver a manifestação da sua vinda, os mortos, todos os mortos, ressuscitarão primeiro, né? Depois nós que estivermos vivos, diz o apóstolo Paulo, nos encontraremos com ele nos ares, né? E então ali teremos a chamada boda do Cordeiro.
E logo depois disso, nós descemos com Jesus, a igreja desce com Jesus Cristo, para que as nações sejam julgadas, né? Para que o rei seja verdadeiramente contemplado e para juízo de todos, né? Aqueles que são de Deus e aqueles que não são, aqueles que são povo de Deus e que não receberam, mas ainda são povo de Deus. Amém? E isso está bem definido também no livro de Apocalipse. Ok? Então Paulo era um homem bastante preparado para a missão. Ele ficou aí cerca de uns 20 anos, se não me falha a memória, certo? Sendo preparado, sendo capacitado, e logo em seguida ele começa o seu ministério. Quão grande tratado teológico encontramos em suas epístolas aos Romanos, né? A carta de Romanos é uma carta especial, diferenciada, porque ela traz ensinos doutrinários valiosos, né? E então o seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo. Mas para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. E isso é algo maravilhoso que nós podemos observar na vida do apóstolo Paulo, e nós não podemos deixar passar. Paulo era alguém que, como eu já disse, tinha conhecimentos, tinha poder, tinha posicionamento diferenciado. No entanto, ao aceitar a Jesus Cristo, ao se render a Jesus, todas essas coisas foram perdidas. E de perseguidor, Paulo passou a ser perseguido. Não é assim que acontece muitas vezes nas nossas vidas? Aceitamos a Jesus Cristo e logo somos criticados, somos desprezados, somos tratados como os loucos, somos tratados como pessoas que não têm conhecimento, descapacitados. Somos, na verdade, totalmente descreditados. Por quê? Porque cremos em Jesus Cristo. Muitas vezes na nossa sociedade é assim. Nós vemos isso dentro de um país que tem a liberdade, né, religiosa de poder cultuar a Jesus, de poder, né, voltar o seu coração a adorá-lo. Mas nós ainda encontramos todas essas dificuldades. Nós vivemos agora em tempos onde o nosso direito a culto estão tentando tirar o nosso direito a culto, a reverência de Deus, né? Nós agora, segundo os que estão aí, teremos que cultuar a Deus aceitando que outras coisas que não fazem parte do poder da palavra de Deus, né, que outras coisas sejam inseridas. E não é assim que nós aprendemos as Escrituras e desse Deus que ao longo dos anos, né, nos deixou os seus ensinos. Então Paulo passou a ser perseguido, a igreja é perseguida, né, e nós vemos isso no dia a dia das nossas próprias vidas, né, quando convivemos diretamente com uma sociedade que é alheia à pessoa do nosso Senhor. Amém? Eis a declaração apostólica que detona tal verdade. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo faz essa declaração, né, quando ele já está prestes a ser morto, né, por professar sua fé, né, por confessar sua fé. Paulo também escreveu outros textos inúmeros que são tidos como chavões, né, aí pela sociedade, né, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sem saber que esse posso todas as coisas é saber estar bem na situação de ter as coisas e estar bem na situação de não ter nada, né? Porque Paulo, ele passou muitas provações, foi desprovido de muitas coisas, né? Ele mesmo passou a fazer tendas, né, para não ser pesado às igrejas que também sustentavam, né, o seu ministério, que apoiavam o seu ministério, que apoiavam os apóstolos, né, os discípulos do Senhor. Amém? O menor dos apóstolos, né? O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12, ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testificou a ressurreição do Senhor Jesus, né? Esses eram os quesitos indispensáveis para o grupo apostólico lá, né? O apostolado, né? Aquilo que nós já vimos de colégio apostólico, né? Então ele não tem esses requisitos, ele vem posteriormente, né? Humildemente o apóstolo reconheceu
que não merecia ser assim chamada, pois considerava-se um abortivo. Como que nascido fora do tempo, o menor de todos. Entretanto, o Senhor se revela a ele, ressurreto, e ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o Evangelho diretamente do Senhor. É o que nós encontramos descrito, por exemplo, em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 24, também no livro de Coríntios, 1 Coríntios 11, 23. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apóstolo Paulino, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. Essa é a diferença, por exemplo, de sermos cristãos, de sermos servos, mas de maneira especial de ser apóstolo. Essa era uma característica do apostolado. Ele anda e ele planta igrejas, ele implanta um ministério onde não existe, Então Paulo, ele conseguiu vivenciar isso na sua vida, e ele com maestria, ele conseguiu implantar essas igrejas que foram também regadas pelo seu ensino, pelo seu amor, pelo seu ministério. No ponto 3 nós encontraremos, nesse ponto final de fechar a lição, a apostolicidade atual. E a pergunta é feita no ponto 1 desse tópico, ainda há apóstolos? No sentido restrito do termo e de acordo com a sua singularidade, o apóstolo, como os 12, não mais existe, certo? Não mais existe, ou seja, aquele apóstolo que andava com Jesus presencialmente, que via os feitos de Jesus ali com a pessoa de Jesus Cristo, convivendo com ele, estando ao lado dele diuturnamente, nessa questão não existe. Mas a palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 se assentarão sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estarão restritos nos 12 fundamentos da cidade santa. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Então, os apóstolos, apesar de nós, nos dias contemporâneos, ouvirmos alguns homens se autoproclamarem, se auto-intitularem apóstolos, nós respeitamos a posição de cada um daquilo que faz, mas nós compreendemos pelas Escrituras Sagradas que apóstolo, no sentido restrito da palavra de Deus, do colégio apostolado, ela não mais existe. Porém, o ministério, a sua essência, ela ainda é inerente, porque ela é algo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não deixou de trabalhar na igreja, ele não deixou de agir na igreja. Porém, aquilo que nós podemos evidenciar, mais próximo daquilo que nós compreendemos de um apóstolo, são os nossos missionários. Os nossos missionários, eles vão a lugares onde ainda não se ouviram falar de Jesus, chegam ali com toda humildade, amor, desprendimento da sua vida, seguindo, correndo risco, de perder a própria vida, Nós temos casos de missionários que são levados à morte, nós temos casos de missionários que têm as suas casas invadidas, filhas, esposas, muitas vezes violentadas, e tudo isso por perseguição ao Evangelho, por perseguição ao cristianismo. E eles são homens, mulheres abnegados que dão a sua vida em detrimento, em amor a Jesus Cristo, em amor à obra de Deus, em amor e confiadamente não temem nem por perder a sua vida. Então, o que nós temos de mais próximo são esses missionários que chegam em lugares que não existem nada e constroem até igrejas, igrejas, comunidades cristãs, pessoas que começam de outras culturas a receber a Jesus Cristo, a confiadamente confiar em Jesus Cristo, conseguem alcançar a salvação, a libertação das suas almas de crenças errôneas, e muitas vezes são alimentadas só por uma questão cultural daquele povo,
né? E não estamos aqui falando que nós, como cristãos, queremos destruir a cultura de ninguém, não, mas nós queremos dizer que Jesus é o único caminho da verdade, de verdade, para encontrarmos a salvação. Por isso esses missionários levam, né, a palavra de Deus com desprendimento, com ousadia, né? E nós fazemos aqui também na nossa lição um apelo a todos os demais servos de Jesus Cristo, cristãos, que nos ajudem, né? Nos ajudem como? Se nós não podemos ir, nós podemos contribuir, né? Contribuir financeiramente, contribuir espiritualmente com orações, né? Resguardando os nossos irmãos, mas principalmente nesse momento de pandemia, e aqui faço o meu apelo, né, como membro da Assembleia de Deus, que nós possamos estar lutando em prol da necessidade de ajudarmos missões. Nós sabemos que os rendimentos também caíram por consequência da pandemia, né, do afastamento de alguns irmãos, né, que infelizmente se ausentaram por questões diversas. Não vamos entrar aqui no mérito, mas é necessário que nós possamos rever, né? Busquemos irmãos que estão afastados, isso é importante demais, né? Busquemos amá-los, entendê-los, que nesse momento de fragilidades, né, alguns são mais consegue, por exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo, consegue um alimento sólido, outros têm consegue se alimentar de algo mais suave, como o mingau, né, como um leite, né? Então, essas pessoas com menos conhecimentos também, ou uma espiritualidade menor, ainda são filhos de Deus, ainda são servos do Senhor, e ainda precisam muito mais agora da nossa ajuda, da nossa atenção. E nós temos que buscá-los como servos de Deus. E assim também cooperamos com missões, porque também são homens e mulheres que vêm também a cooperar no reino de missões, certo? Então nós podemos, aqui fica o meu apelo, para que nós possamos trabalhar essa questão missionária no sentido também das nossas finanças, a fim de que possamos auxiliar os nossos irmãos que estão lá fora, né, dando a eles as condições para que eles possam ministrar a palavra de Deus, salvação a almas, e possamos resgatar muitas almas do inferno. Eu acho que nós somos um corpo, e um corpo ele é composto de várias partes que se ajudam, amém? Então que Deus abençoe a minha vida, a sua vida, a nossa vida em Cristo Jesus, e possamos, como a palavra de Deus nos ensina desde o começo, né, sermos uma unidade preparada e voltada para buscar servir ao Senhor Jesus, porque acima de qualquer título, acima de qualquer palavra, nós temos que ser aquilo que Jesus Cristo nos ensinou a ser: servos em obediência ao Senhor. Amém? Então que essa lição, que nós possamos ter aprendido, né, um pouco mais acerca dessa lição, acerca da importância, né, do apóstolo, do apostolado, e que nós possamos, em nome de Jesus, dar as mãos e continuar nessa caminhada, porque Jesus em breve vem. A paz do Senhor, fique com Deus, e que, em nome de Jesus, tudo vá bem na sua vida. Amém.